Fala pessoal, beleza? Certinho com vocês? Heitor aqui para a nossa segunda videoaula de História. Como vocês já viram aí no título, o tema da aula de hoje é Grécia e Roma. Vamos começar pela Grécia, e a história da Grécia Antiga ela é dividida em 5 períodos. Primeiro período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. O período pré-homérico é o momento onde diferentes povos, que são nômades, começam a se sedentarizar em determinada região. No caso, essa região é a Península Balcânica, que é essa região aqui, e os povos são jônios, dórios, arqueus, enfim, são povos diferentes que começam a se estabelecer então aí na região da Península Balcânica. Esses povos eles têm uma característica muito importante em comum. Eles acreditam serem descendentes do herói grego Heleno. Por isso, eles são povos helênicos. Essa informação dos povos helênicos ela é muito importante para a gente não achar que os gregos eram uma unidade, que eles tinham as mesmas práticas culturais. Então, quando a gente fala de gregos, a gente está falando de uma diversidade que tem em comum a característica de ser helênico, certinho? Essa galera que eu falei, então, começa a se fixar ali na região da Península Balcânica, e lá é um lugar que não tem uma abundância de terras férteis, é um lugar muito montanhoso e que não tinha uma disponibilidade para todos de terras boas. Mas enfim, eles se estabelecem então ali e se organizam em núcleos familiares. Como assim núcleos familiares? As famílias começam a tomar porções de terras ali e começam a plantar, fazer trocas com outras famílias, e para esses núcleos familiares a gente vai dar o nome de genos. Então genos são os núcleos familiares que deram início à organização da civilização grega. Os genos vão dar origem às cidades-estados, que são as polis. As cidades-estados são aí, organizações político-administrativas que são independentes. Então os genos viraram ali alguma coisa maior, que a gente vai chamar de cidade-estado, ou polis, e eles são independentes. Então uma cidade-estado não vai interferir diretamente em outra. Eles têm autonomia. Então os genos vão se consolidando, e ali no período homérico para o período arcaico, eles vão se estabelecendo como cidades-estado. E as duas mais importantes desse período são Atenas e Esparta, que são as duas que a gente vai trabalhar aqui na aula de hoje. Mas é no período clássico que Atenas e Esparta vão ter a sua época de ouro, o seu apogeu. Nesse momento, elas são as polis mais importantes da Grécia, e é por isso que a gente vai abordar elas agora. Vou começar com Atenas, e a gente vai tentar ver algumas semelhanças e diferenças entre essas duas polis. Como funcionava a sociedade em Atenas? Em Atenas a gente tinha os escravos, que eram ou prisioneiros de guerra ou feitos por dívida. Então se você tinha dívida com fulano, você poderia virar escravo dele por tempo determinado ou indeterminado, dependendo do tamanho da dívida. Tinham também os metecos, que eram comerciantes, artesãos, enfim, eles exerciam funções de menor valor para a sociedade naquele contexto. As mulheres em Atenas, elas não eram consideradas cidadãs. As mulheres tinham a função apenas de cuidar do lar. Então o que era ser cidadão em Atenas? Ser cidadão em Atenas era você ser homem, maior de 18 anos, nascido em Atenas e ser filho de pai e mãe atenienses. Então esse grupo, que a gente vai chamar de eupátridas, que são os responsáveis por fazer política ali em Atenas. Não só política, mas arte, teatro, filosofia, enfim. Essas eram as incumbências dos cidadãos. Mas nem sempre os cidadãos atenienses, em sua maioria, foram responsáveis por tomar as decisões. Isso porque Atenas teve vários processos até chegar nesse estágio.
Já foi governado por oligarquias, então aqueles gênios que ficaram mais ricos e mais influentes, eles governaram ali Atenas por um tempo com mais liberdade para menos gente. Por volta lá do século V a.C., isso começa a mudar de uma maneira drástica quando é criado lá em Atenas a Eclésia e a Bulé. O que é a Eclésia e o que é a Bulé? A Eclésia era uma assembleia para os cidadãos, e aí quando a gente está falando de cidadãos, a gente está falando dos homens nascidos em Atenas, nananana, e era um espaço para eles discutirem política, filosofia, enfim, para os próprios cidadãos tomarem as decisões da cidade, para eles exporem as suas ideias, para eles falarem que estava ruim, que estava bom, enfim. Imagina lá o Coreto, lá no centro, eles tinham a Ágora, que era a praça, e na Ágora esses cidadãos iam e faziam debates. A Bulé era mais ou menos a mesma coisa, só que era um espaço mais restrito. Você tinha que ser mais velho para participar e menos pessoas participavam. Então, como a gente está observando aí, a democracia ateniense era uma democracia direta. Por que uma democracia direta? Porque os próprios cidadãos iam lá, eles mesmos, e defendiam os seus pontos de vista, expunham suas ideias, enfim. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com a gente aqui no Brasil hoje. A gente tem uma democracia representativa e indireta. Por quê? Porque a gente elege um político para tomar as decisões no nosso lugar. Bom, por mais que a cidadania lá fosse restrita, os cidadãos tinham o pleno exercício da vida política. Eles mesmos eram os responsáveis por tomar as decisões da cidade. Bom, então vamos lá para Esparta. E como funcionava a sociedade lá? Lá não tinham escravos, como tinha em Atenas. O que acontecia em Esparta era diferente. Lá eles tinham servos. Os servos eram os ilotas. Ilotas eram as pessoas que já habitavam aquela região antes da chegada dos espartanos. Os espartanos chegam e fazem dos ilotas seus servos. Mas qual que é a diferença entre servo e escravo? É porque os escravos atenienses, eles eram propriedades. Então eu, por exemplo, ateniense, poderia ter um escravo, poderia vendê-lo. Em Esparta era diferente. Os servos, eles eram de Esparta, então eles não poderiam ser vendidos. Vamos colocar que ele poderia ser emprestado ou alugado, enfim. Eu estou precisando aqui para fazer um serviço, precisando de um para bater a laje aqui comigo. Aí chama o servo, entendeu? Eles faziam sim o trabalho brutal e tal, assim como os escravos. Mas a gente tem essa diferença aí conceitual. Lá em Esparta a gente tem também os periecos, que são pessoas que vivem ali na periferia de Esparta e fazem os serviços de comerciante, de artesãos, assim como lá em Atenas faziam os metecos. As mulheres espartanas, elas também não eram cidadãs, tais como as atenienses, mas elas eram um pouco mais valorizadas pelo fato de serem as geradoras dos novos guerreiros espartanos. E quem eram então os cidadãos espartanos? Assim como em Atenas, homens nascidos em Esparta, filhos de pais de pai e mãe espartanos. Porém, em Esparta a gente vai ter uma particularidade que é, para ele ser cidadão, ele tem que ter passado por todo o treinamento que os espartanos passam ao longo da vida. Então, desde criança, eles são treinados e preparados para serem guerreiros. Então, isso é uma condição para ele se tornar um cidadão espartano. Lá em Esparta, o governo é uma diarquia. Monarquia, um rei. Diarquia, 2 reis. Então, Esparta era governada por 2 reis, e eles tinham também 2 instâncias similares à Eclésia e a Bulé em Atenas. Lá em Esparta eles tinham a Ápela e a Gerúsia. A Ápela era composta por cidadãos espartanos, maiores de 30 anos, e eles eram responsáveis ali por tomar decisões, principalmente do âmbito militar, que era a principal força de Esparta. A Gerúsia era ainda mais restrita e para cidadãos ainda mais velhos. A gente percebe então
que Atenas dava muito mais valor para a vida política, para a intelectualidade, por assim dizer. O cidadão pleno em Atenas era um que exercia ali o seu pleno dever e direito de participar da vida política, de fazer teatro, de fazer arte, enfim, todas essas habilidades elas eram valorizadas pelos atenienses. Em Esparta, por outro lado, o que era mais valorizado era esse aspecto guerreiro, valente e brigador mesmo. Bom, falando em briga, nós vamos entrar agora nas duas principais guerras que Atenas e Esparta participaram. A primeira delas são as Guerras Médicas. As Guerras Médicas foram um confronto travado com o Império Persa. O Império Persa era um império gigantesco que já tinha conquistado algumas cidades-estado gregas e que estava tentando uma incursão, uma invasão em Atenas. Atenas sabia que não conseguiria derrotá-los sozinho, o Império Persa era muito maior. Eles pedem ajuda para Esparta. E aí vai vir a famosa história do filme 300. Tem algumas versões sobre isso, mas basicamente os espartanos não quiseram ajudar totalmente os atenienses e mandaram então 300 de seus guerreiros para participar, para fazer frente em uma das batalhas travadas contra os persas. E aí eles obtêm sucesso, os atenienses, junto com a ajuda dos espartanos, expulsam os persas do seu território. Depois disso, Atenas ganha ainda mais prestígio dentro da Grécia, o que acirra ainda mais a rivalidade com Esparta. Depois das guerras médicas, Atenas propõe a criação da Liga de Delos. A Liga de Delos seria uma liga gregas fariam parte para poder se ajudar nesse tipo de situação. Contra invasões de outros povos, eles se uniriam e enfrentariam juntos essa ameaça. Atenas, então, assume o protagonismo da Liga de Delos, e isso incomoda Esparta, que sai da Liga de Delos e cria a Liga do Peloponeso, fazendo oposição exatamente à Liga de Delos. Esse conflito entre as duas polis vai desembocar na Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso é entre Atenas e Esparta principalmente, mas outras cidades-estados estão fazendo parte em diferentes lados. E isso mostra que a civilização grega está se dividindo, brigando dali dentro, cheio de birrinha. Então, como conjunto, ela está enfraquecida. Por mais que ela não fosse um conjunto, as cidades-estado fossem independentes, eles tinham aquilo que eu falei de serem helênicos. Então eles tinham essa identificação. Mas isso vai sendo minado à medida que eles vão entrando em conflito um com os outros. Esparta, então, ganha a Guerra do Peloponeso, mas a Grécia estava enfraquecida. E isso abre margem para novas invasões, que é o que vai acontecer quando Filipe II, rei da Macedônia, invade e conquista a Grécia e põe fim ao período clássico. Filipe II é pai do famoso Alexandre o Grande, que vai ser o responsável, então, por dar início aí ao período helenístico, que é o período onde a Grécia vai estar sob o comando da Macedônia, de Alexandre o Grande, e ele vai ser um grande responsável por difundir a cultura grega para outros espaços e, enfim, realizar essa troca cultural. Então, pessoal, chegamos ao fim aí da nossa aula de Grécia Antiga. Não precisa se preocupar em decorar todos esses nomes, todas essas datas, eu sei que é muita coisa. Fica tranquilo, a gente vai passar uns exercíciozinhos, vou colocar no grupo do Facebook, para vocês verem mais ou menos como que cai aí em algumas provas, Grécia e Roma. E aí qualquer dúvida, coloca lá no Facebook, e é isso. Vamos começar agora com Roma Antiga, então. Bom, vou dar início à parte de Roma aqui. E para começar, eu vou contar o mito de fundação da cidade de Roma. Reza a lenda que dois irmãos, ainda bebês, teriam sido jogados em um rio, dentro de um cesto, pelo rei de uma determinada cidade. Esses irmãos acabam sendo encontrados por uma loba que salva eles, resgata e amamenta esses dois irmãos.
Eles então são encontrados por camponeses que cuidam deles, eles crescem e voltam para a cidade do rei que os jogou no rio. E aí eles matam esse rei e lá fundam a cidade de Roma. Os dois irmãos chamam Rômulo e Remo. Eles têm um desentendimento e Rômulo acaba matando Remo, se tornando assim o primeiro rei de Roma. Então esse é o mito fundador da história de Roma. Inclusive, a loba amamentando os dois irmãos é o símbolo da cidade. Mas voltando aqui para onde nos interessa, a história da Roma Antiga é dividida em 3 períodos. O primeiro deles é a monarquia, o segundo a república e terceiro o império. Bom, vamos lá então, começar com a República Romana. E como que Roma passa de uma monarquia para uma república? A monarquia romana, ela era comandada pelo rei, mas ela também tinha a presença do Senado, que eram os patrícios. Os patrícios faziam parte do Senado. Então, quando Roma estava no seu 7º rei, os patrícios dão um golpe de Estado, derrubam esse rei e assumem o poder em Roma. Nesse momento, então, Roma passa de uma monarquia que os interesses dela iam de acordo com os interesses do rei e passa para uma república. O conceito de república vem do latim res public, que quer dizer coisa pública. Então, ao invés de ser um interesse particular do rei, ela passa a ser de interesse do coletivo, do todo, do público. Pelo menos na teoria. Porque na prática não é isso que acontece, principalmente nos primeiros anos da República. E isso gera muita insatisfação por parte dos plebeus. Essa insatisfação e essa agitação por parte dos plebeus acaba gerando alguns resultados sim. Por exemplo, ali em 450 a.C. é instituída a Lei das 12 Tábuas. O que é a Lei das 12 Tábuas? O primeiro registro escrito das leis romanas. Antes, elas eram orais, então no boca a boca, né? Você não tinha ali registrado quais eram os direitos e quais eram os deveres. Então, com as leis das 12 tábuas, isso está lá registrado. Então, os plebeus têm maior consciência dos seus direitos. Ao contrário do que muita gente imagina, a expansão territorial de Roma ela aconteceu majoritariamente durante o período da República. Vou colocar aqui um mapinha para vocês verem melhor o tamanho, a proporção que Roma tomou no período da República. E isso começou com uma expansão interna, inicialmente. Então Roma ali deixou de ser uma cidadezinha para se tornar para tomar ali grande parte da Península Itálica. Então ali a botinha da Itália praticamente foi toda tomada por Roma. E em seguida, Roma dá início à expansão externa. A expansão externa romana tem início com as guerras púnicas. As guerras púnicas são guerras travadas entre os romanos e os cartagineses pelo domínio, pelo controle ali do mar Mediterrâneo, que é todo esse marzão que está aí no mapa. Então, Roma acaba ganhando as guerras púnicas dos cartagineses e assim ela assume o controle do mar Mediterrâneo. E uma vez que ela tem o controle do mar Mediterrâneo, ela tem uma facilidade muito maior de trocas comerciais, de expandir para outros territórios também. Então aí Roma vai se expandindo e quanto mais ela se expande, mais escravos ela tem, mais territórios ela conquista e isso vai meio que se retroalimentando. Então o território tem maiores proporções, então eles precisam de mais gente para dar conta daquilo, então eles precisam de mais escravos para poder suprir as necessidades básicas ali, de fazer as funções que eram relegadas aos escravos. E aí, com essa anexação e essa expansão da República Romana, o que acontece? Esses territórios que vão sendo anexados vão ficando todos nas mãos dos patrícios, assim como os escravos. E o que começa a acontecer então?
os produtos produzidos e os insumos cultivados pelos plebeus começam a ter menos valor, porque os patrícios já produzem em grande quantidade, em larga escala, eles têm milhares de escravos para trabalhar para eles em grandes latifúndios, em grandes latifúndios é redundante, né? Mas em latifúndios, e isso acaba gerando muita insatisfação por parte dos plebeus, que começam a se organizar e se agitar para poder reverter essa situação. Qual é a solução, então, adotada pela República Romana para tentar controlar a insatisfação dos plebeus? Eles criam o triunvirato. Então a gente vai ter aí o primeiro triunvirato da República de Roma. O que é um triunvirato? Seria 3 pessoas que governariam Roma em conjunto. O primeiro triunvirato é composto por Júlio César, Pompeu e Crasso. Esse triunvirato tem uma série de problemas entre os próprios triunviros, e o que acaba acontecendo é que Júlio César é o único que sobra e ele é declarado então ditador de Roma. Júlio César, então, começa a tentar resolver o problema dos plebeus. Então ele começa a fazer ali algumas reformas que desagradam os patrícios e agradam os plebeus. Só que desagradar os patrícios não era uma ideia muito boa. E o que acaba acontecendo é que eles passam a faca em Júlio César e Júlio César falece. Então, depois da morte de Júlio César, o Senado decide, então, mais uma vez, pela tentativa de um novo triunvirato, perdão. Então, mais 3 pessoas são ali escolhidas para compor esse triunvirato. E agora eles eram Otávio, que depois vai virar Augusto, olha o spoiler. Otávio, Lépido e Marco Antônio. Então, cada um desses triunviros seria responsável por comandar e administrar alguma região do Império da República Romana. Por causa de diversos conflitos entre eles, acaba não dando certo e Otávio, então, fica eleito como o único triunviro. Otávio torna-se, então, o único general a comandar a República de Roma. Inclusive, ele é aprovado pelo Senado para tal posto e recebe o título também de Augusto. Otávio Augusto. Augusto remete à divindade. Então, Otávio passa agora a ser considerado um deus vivo, literalmente. Esse processo marca, então, o fim da República Romana e o início do Império, tendo Otávio Augusto como seu primeiro imperador. Na tentativa de conter as agitações dentro do agora Império Romano, Otávio toma algumas medidas para amenizar a situação. Uma delas é a Pax Romana, ou Paz Romana. O que Otávio vai fazer? Ele vai restringir um pouco a expansão do território que vinha acontecendo na República, de maneira, como vocês viram aí no mapa. Então ele restringe um pouco isso. Por quê? Porque isso vai impedir que se anexe mais territórios, que esses territórios vão para a mão dos patrícios, que cheguem mais escravos e o processo todo se repita. Então ele diminui essa expansão. A Pax Romana consistiu também em expandir a cultura romana para maiores partes do território. Como Roma anexou diversos territórios de diversos povos, esses povos tinham suas próprias culturas. Então foi incumbido aí ao exército a tarefa de levar a cultura romana para esses povos e para também reprimir as agitações desses povos que estavam insatisfeitos com a situação de conquista.
O exército também foi responsável por manter o controle das fronteiras do Império, evitando aí invasão de outros povos, para conseguir manter ali uma estabilidade no Império Romano. Além disso, Otávio também fez obras públicas, que isso a gente sabe até hoje, né? A gente gosta bastante de obra, então fez uma obra ali, passa um asfalto, a gente sabe muito bem, né? O pessoal já fica, já fica bem aliviado. Mas... E uma outra política adotada por Otávio foi a política do pão e circo, a famosa política do pão e circo, que consistia basicamente em oferecer para a população diversão e comida. Então, como que isso acontecia? Os coliseus, eles recebiam lá gladiadores que batalhavam até a morte, e eles ficavam lotados, abarrotados de pessoas que deliravam com aquele espetáculo. Além disso, também cristãos que eram perseguidos durante o Império Romano eram colocados lá nos coliseus para lutar contra leões, lutar entre si, enfim. E além da diversão, era fornecido também pão, trigo. Então eles davam alimento para a população na tentativa de conter a insatisfação popular. E durante um certo tempo funcionou, porque pelo menos aí durante 250 anos o Império Romano conviveu com uma certa estabilidade. Bom, vou aproveitar agora e vou começar a falar do cristianismo. O Império Romano tem início ali no ano 27 a.C. Então Jesus nasce aí durante o Império Romano, e o cristianismo é uma religião monoteísta, ou seja, ela crê em um Deus, um único Deus. Os romanos eram politeístas, assim como os gregos, então eles acreditavam em vários deuses, inclusive Otávio Augusto era um deus vivo. E isso não ia de encontro com as crenças do cristianismo. E isso faz com que os cristãos sejam perseguidos durante grande parte do Império Romano. E é só no ano de 313 depois de Cristo, então aí 3 séculos depois de Jesus ter nascido, é que os cristãos vão encontrar alguma paz. Quando o imperador Constantino ele assina o Edito de Milão. O que o Edito de Milão dizia? Ele dizia que os cristãos agora estavam livres para cultuar o seu Deus. Então ele deu liberdade, inclusive ele se converteu ao cristianismo e deu liberdade para que o cristianismo pudesse ser praticado. E algum tempo depois, em 380 depois de Cristo, com o Edito de Tessalônica, que foi assinado pelo imperador Teodósio, que também tinha se convertido ao cristianismo. Com o Edito de Tessalônica, ele declara que o cristianismo é agora a religião oficial do Império Romano. Então o cristianismo agora é a única religião que pode ser praticada. Agora o Império Romano vai tomando seus rumos finais. O que acontece? Vocês lembram que eu falei que o Otávio restringiu lá a expansão do Império? Por mais que tenha ocorrido expansão durante o Império Romano, ela foi em escala reduzida. E isso foi gerando menos escravos e menos recursos na mão dos romanos. E o que isso levou? Isso levou a uma crise econômica. Por quê? Porque você não tinha mais escravos suficiente para produzir alimento para todo mundo, os alimentos ficavam mais caros. Vocês lembram que eu falei que a sociedade romana era extremamente dependente do trabalho escravo? Então, à medida que isso foi reduzindo, os impactos no império foram sendo sentidos. Com a falta de recurso, a falta de alimento, um certo caos interno, o Império Romano ficou extremamente vulnerável, e aí começam a ocorrer as invasões bárbaras. As invasões bárbaras começam a ocorrer aí no final do século IV,
E no século V, lá no ano de 475 depois de Cristo, o Império Romano tem o seu fim, que se deu através, que foi consumado através das invasões bárbaras. Então é isso, pessoal, de maneira geral, esses são os principais pontos aí que eu consegui colocar nessa nossa aula de Grécia e Roma. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só mandar pra gente lá no grupo do Facebook. Vou deixar também lá alguns exercíciozinhos para vocês aí tentarem colocar em prática o que foi passado na aula aí de hoje. Mas é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu!